Olá pessoal, boa noite a todos. Gostaria de agradecer as pessoas que estão nos acompanhando aqui toda segunda-feira, seguindo o nosso canal. Muito obrigada. Hoje nós vamos dar início à nossa 11ª live com o título Avaliação Postural e o Método Pilates. Na aula de hoje, nós vamos passar pelo desenvolvimento postural, os fatores que afetam a postura como conceito, a linha de gravidade e suas implicações no alinhamento postural, a avaliação postural, a relação entre a avaliação postural e o Pilates e como aplicar isso na prática, no nosso dia a dia nas aulas de Pilates. Então, de acordo com a evolução da nossa espécie, nós passamos de quadrúpedes para bípedes, e isso nos trouxe algumas vantagens e também desvantagens. As vantagens é que hoje nós temos as mãos livres para manipular objetos e temos uma visão mais ampla. E as desvantagens é que houve um aumento da sobrecarga na coluna, na pelve e no membro inferior, e uma dificuldade relativa para respirar e para a circulação sanguínea, que hoje tem que vencer a gravidade. Nós nascemos com a coluna completamente fletida, né? Então nós nascemos com uma cifose na coluna como um todo. De acordo com que o bebê vai retificando a cabeça, sustentando a cabeça, sentando, engatinhando, andando, ele vai formando as lordoses. Então, isso faz com que a lordose, a cifose sejam curvaturas primárias e as lordoses são curvaturas secundárias. Nós vamos adquirindo com o desenvolvimento. Quais fatores que vão afetar, então, essa postura? Primeiro, os fatores posicionais, como, por exemplo, mau hábito postural, sentar de qualquer maneira, cruzar sempre a mesma perna, carregar a mochila, carregar a bolsa de um lado só, ficar em pé com o peso em uma perna só durante muito tempo. Então, esses hábitos posturais vão nos levando a um desalinhamento postural. A fase de crescimento, especialmente a adolescência, aquela fase do estirão, é uma fase que exige um olhar mais direcionado, porque vai causando alterações posturais. Os meninos normalmente ficam mais tímidos, né? Tendem a ficar um pouco mais fletidos. Existe um crescimento que pode ser desigual. Eles ficam mais descoordenados e nessa fase também aparece com mais frequência os desvios posturais. Então, a escoliose, hiperlordose, persifose, normalmente é nessa época que aparece mais exacerbado. O desequilíbrio muscular também é um fator posicional importante, né? Então, por exemplo, se eu tenho os flexores do quadril mais fortes que os extensores, eu vou tender a ficar com o quadril fletido. Né? Então, eu tenho que igualar, né, o máximo possível essas forças que agem na mesma articulação. A dor também pode afetar a postura. Então, uma postura antálgica que foge da dor. Então, se eu tenho dor quando eu piso com a perna direita, eu vou tender a poupar um pouco mais, né, aquele membro e vou sobrecarregar o outro. E isso vai desequilibrando também o alinhamento postural. Condições respiratórias, como por exemplo asma, doença pulmonar crônica, fraqueza muscular, excesso de peso, perda da propriocepção, como por exemplo por diabetes, né, podem ir afetando o alinhamento da postura. E fatores estruturais, né, que são deformidades, né, como anomalias congênitas, problemas no desenvolvimento, traumas ou doenças, como por exemplo, discrepância de membros inferiores. Então, um membro inferior é maior do que o outro. Então, isso não tem como a gente melhorar no Pilates, existe uma diferença de membros. Hiperlordose, hipercifose e escoliose, a gente já pode ter
uma intervenção um pouco mais direcionada para esses desvios posturais. A postura, né, segundo Magui, consiste na disposição relativa do corpo em um determinado momento e é um composto de posições das diferenças das articulações do corpo naquele momento. Eu acho interessante essa definição do Magui, porque ele coloca, né, a postura como uma coisa que pode oscilar com o decorrer do tempo. Então, por exemplo, se hoje eu estou mais feliz, eu vou tender a ter uma postura mais estendida. Se eu estou mais deprimida, eu vou tender a ter uma postura mais fletida. Se eu dormir e fiquei com uma torcicolo, a minha postura naquele momento vai estar alterada. Se eu viajei durante muito tempo, fiquei sentada durante muito tempo, isso também vai afetar a minha postura. Então, eu acho interessante essa colocação dele de relacionar a postura com o momento. Saber que esse alinhamento postural, ele pode oscilar no decorrer do tempo. A posição de cada articulação, ela tem um efeito sobre a posição das outras articulações. Então, isso é muito importante para nós, né? Então, se eu tenho um quadril mais fletido, como eu usei no exemplo anterior, isso vai afetar com certeza o posicionamento da minha coluna, o posicionamento do meu joelho, né? A posição do meu tornozelo. Então, isso vai ter um efeito no todo. A linha de gravidade, né, ela é muito importante e é referência para o alinhamento postural, né? Então, a maneira que eu venço a gravidade, né, que eu vou vencer a gravidade no meu dia a dia, vai definir o meu alinhamento postural. Então, se, por exemplo, eu tenho um peso, um joelho hiperestendido e fico com o peso no meu pé um pouco mais atrás, mais no calcanhar, eu vou vencer a gravidade de uma maneira, né? Eu vou usar alguns músculos para ficar em pé. Se eu tenho, por exemplo, já o peso do corpo um pouco mais à frente nos dedos, eu vou vencer a gravidade e recrutar outros músculos. Então, de acordo com a maneira que eu venço a gravidade, que eu fico em pé, eu vou recrutar mais ou menos alguns músculos. Por exemplo, quando a pessoa tem uma hiperlordose, ela tende a não usar muito o abdômen, né? O abdômen fica mais relaxado, fica um abdômen mais protuso, né? Quando comparado, por exemplo, a uma pessoa que tem uma postura mais militar, uma postura mais ereta, né? Então, de acordo com a maneira que eu venço a gravidade, eu vou recrutar mais ou menos os músculos posturais. A avaliação postural, ela envolve a identificação e a localização dos segmentos corpóreos relacionados com a linha de gravidade. Então, eu vou pensar na linha de gravidade, que a gente chama de linha prumo, né? Ela vai sair lá do maléolo lateral, um pouquinho anterior, vai subir, passar pelos joelhos, quadris, os corpos vertebrais da coluna e vai chegar até a cervical e a cabeça na sutura coronal, né? E se eu olhar a pessoa de costas, por exemplo, na vista posterior, a linha de gravidade vai passar pelo centro da cabeça, os corpos vertebrais da coluna e vai acabar no meio, né, entre os dois pés. A avaliação postural, ela deve determinar se um segmento corporal ou articulação está desviado, né, dessa linha de gravidade e fora de um alinhamento postural ideal. Então, o que isso significa? Para que a gente consiga perceber se essa articulação está desviada, a gente tem que saber qual que é o alinhamento fisiológico dessa articulação. Porque se eu não sei o que é fisiológico, como é que eu vou identificar o que está fora, o que está desviado? Então, isso é muito importante. Eu tenho que saber qual que é o alinhamento ideal para eu identificar o que está fora, o que está desviado.
Para isso, né, se faz muito importante os planos de movimento. Muitas vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas por que vocês falam de plano de movimento na formação de Pilates? Primeiro, porque o Pilates tem uma característica que diferencia ele de todas as outras atividades. Ele é uma atividade multiplanar. Então, sempre numa aula de Pilates, eu vou trabalhar todos os planos de movimento. E segundo, que para que eu consiga identificar, né, um alinhamento postural, eu preciso conhecer os planos de movimento. Então, nós vamos avaliar primeiro, né, no plano sagital, direito e esquerdo. Então, eu vou ver a pessoa de lado e vou avaliar tudo que está desviado em relação à flexão e extensão, que é isso que esse plano vai me deixar ver. Então, eu vou olhar o lado direito e vou ver se o tornozelo está mais fletido ou mais em flexão plantar, se o joelho está mais para flexão, se está neutro ou está em hiperextensão, se o quadril e a pelve estão alinhados ou se estão inclinados para frente ou inclinados para trás e assim por diante. Vai me mostrar o que está desviado em relação à flexão e extensão. Depois eu vou olhar o plano frontal, que é esse plano aqui. Então eu vou ver a pessoa na vista anterior e na vista posterior. E esse plano, essa visão, vai me mostrar tudo que está desviado em relação à abdução e adução, que é isso que esse plano me mostra. Tudo que está mais inclinado lateralmente, mais abduzido, né? É essa função do plano frontal, mostrar o movimento de abdução e adução. E o plano transverso, que é um plano das rotações. Então, eu vou ver se o quadril está rodado para fora, se está rodado lateralmente, internamente, se tem uma rotação da coluna, se tem uma rotação da pelve, se tem uma rotação da cabeça. Então, com isso, eu consigo avaliar os 3 planos de movimento. Então, sagital, eu vou avaliar a flexão e extensão. Frontal, eu vou avaliar o látero lateral, abdução, adução, inclinação lateral. E no transverso, eu vou avaliar as rotações. Aí, pensando em tudo isso que eu falei até agora, em relação ao desenvolvimento da postura, aos fatores que afetam a postura, como que é a avaliação postural, o que ela me mostra, será que é importante a avaliação postural para trabalhar com Pilates? Então, pensa num método, né, que tem uma possibilidade gigante de exercícios. Então, nós temos aí, eu não sei nem enumerar, né, a quantidade de exercícios que nós temos no Pilates, mas mais de 500 exercícios, onde a maioria dos exercícios são exercícios de flexão. Será que os exercícios de flexão vai ser bom para todo mundo? Será que todo mundo tem que fazer flexão, tem que fazer extensão, tem que trabalhar torção? Como será que eu vou aplicar esse método que tem tantas possibilidades na prática, pensando em uma avaliação postural? Então, vamos lá. Vamos pensar numa pessoa que eu avaliei e ela tem o joelho valgo, né? Então, se ela tem o joelho valgo, eu já sei que ela não tem uma boa congruência articular, né? O joelho dela não tem uma boa congruência, né? Eu sei que o ligamento provavelmente colateral medial está sofrendo estirado e o menisco lateral está sofrendo espremido. Eu posso já presumir isso. Então, eu sei que ele não tem uma boa congruência articular. Ele vai deixar de ter o joelho valgo fazendo Pilates? Não. Ele não vai deixar de ter o joelho valgo. Nem se o seu aluno tiver o joelho varo. Ele não vai deixar de ter o joelho varo. Que aqui no joelho varo, o que vai estar sofrendo é o contrário. É o menisco medial, que vai estar mais comprimido, e o ligamento colateral
lateral vai estar mais distendido, né? Então, assim, eles não vão deixar de ter o joelho varo ou valgo na sua aula de Pilates. Porém, você vai dar condições para minimizar o estresse nessa articulação. De que maneira? Reforçando os músculos do quadril, né, os estabilizadores, os rotadores profundos do quadril, trabalhando o glúteo médio posterior para manter essa pelve melhor posicionada, para manter melhor o posicionamento do fêmur. Eu vou reforçar esses músculos que cruzam o joelho, né? Eu posso alongar aqui os adutores, né? Para fazer um trabalho excêntrico. É tão fácil de fazer trabalho excêntrico no Pilates, né? As molas nos ajudam muito com isso, com o trabalho excêntrico. Então eu posso alongar aqui, trabalhar excentricamente os adutores, concentricamente os abdutores, trabalhar o posicionamento dos pés, que é muito provável que ele tenha o pé um pouquinho mais plano, né? Que ele tenha o pé um pouquinho com o arco plantar mais desabado, né? Então, eu consigo minimizar as forças de estresse nas articulações do joelho, quadril, tornozelo e coluna com esse alinhamento postural que eu avaliei. Um outro desvio, né, outros desvios posturais que são muito comuns, né, no nosso dia a dia, por exemplo, uma coluna com uma hipercifose, né, hipercifose e hiperlordose. Então, se a pessoa já tem uma hipercifose, eu vou trabalhar com ela mais flexão de coluna. Então, na hora da minha prescrição, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais estabilização de coluna, vou fazer todo um trabalho de adaptação de exercício para que ele consiga trabalhar os extensores da coluna sem sobrecarregar a coluna lombar, né? Que normalmente quem tem esse desvio postural, né? Quem tem uma hipercifose, você fala assim, tem que estender a coluna. Quem tem hipercifose tem que fazer a extensão. Mas aí quando ele vai fazer a extensão, ele vai estender quem? Só a lombar. Nós não falamos lá no início que a cifose tende a ser mais rígida? Então nós temos que trabalhar a mobilidade dessa região torácica. Que jeito que eu consigo trabalhar essa mobilidade? Você acabou de falar que extensão vai estender a lombar, então eu posso trabalhar com as torções. A torção com extensão ajuda muito. Vou trabalhar primeiro exercícios de mobilidade para depois trabalhar exercício de força, né? Então, primeiro eu vou fazer o exercício com a gravidade me ajudando, com o assessor ajudando o aluno, para depois eu colocando o exercício de força e criando possibilidades para que ele possa fortalecer essa região, esses extensores da coluna torácica sem sobrecarregar a lombar. Um outro desvio que é bem comum, né, é a hiperlordose. Então vamos pensar um aluno que tem hiperlordose, né, ele já tem aquele aumento da lordose lombar. Quando eu coloco ele, por exemplo, só no posicionamento com a pelve neutra, eu já estou ativando os extensores da coluna que já estão muito ligados, né? Já estão hiperativos. Então, eu posso trabalhar com esse aluno numa posição compensatória, que é aquela posição que tem um pouquinho de flexão, a lombar vai aproximar um pouquinho mais do chão e eu vou garantir melhor uma contração dos abdominais, né? Então, é uma opção bem importante para quem tem hiperlordose, esse aumento da lordose lombar. É muito importante fortalecer os glúteos, né, para que consiga trazer essa pelve para um melhor posicionamento. Então, fortalecer glúteo máximo, glúteo médio e alongar os flexores do quadril, que normalmente estão sobrecarregados. Então, aí eu vou conseguindo posicionar melhor essa pelve e, consequentemente, a lombar, a coluna lombar. A escoliose também é um desvio postural comum no Pilates e nesse caso, né, se for uma escoliose pequena,
nós podemos trabalhar normalmente nas aulas de Pilates, intervindo, trabalhando bastante os planos de movimento e principalmente a estabilidade, né? Então, eu vou trazer uma estabilidade para esse tronco para tentar estabilizar melhor essa curvatura, né? Então, no Pilates, eu vou ter que escolher os exercícios que cabem melhor naquele aluno, de acordo com o que eu encontrei na avaliação postural. É isso que vai fazer a diferença, né, nas minhas aulas. É isso que vai trazer o resultado para os seus alunos. Não é porque o Pilates tem 60% dos exercícios de flexão que todo mundo tem que fazer flexão de coluna. Não é porque tem exercício de inclinação lateral e torção que todo mundo vai fazer. Normalmente, numa progressão de exercícios, né, a gente coloca primeiro os exercícios de flexão e extensão, depois o de estabilidade, flexão e extensão, depois eu coloco o movimento de torção sem resistência, né, só trabalhando a mobilidade. Depois eu vou incluindo, né, com os exercícios com resistência, para depois chegar à inclinação lateral, que são exercícios que demandam maior controle, né, do tronco para serem realizados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né, de mostrar, da gente ter mostrado hoje a ligação, dessa relação da avaliação postural com o método Pilates, o quanto é importante pensar nisso no seu dia a dia, na sua aula, né? Uma coisa que eu tenho falado muito, até uma frase que eu repeti muito essa semana, né? Nenhuma prescrição pode ser aleatória. Tem exercício que eu sei que é bom para todo mundo, mas eu tenho que saber o porquê que ele é bom para esse, o porquê que esse exercício é bom para aquele. Não é porque é bom para todo mundo que eu vou dando para qualquer um. Eu tenho que saber qual é o benefício que aquele aluno vai ter com aquele exercício, né? Isso tem que estar muito claro na hora que eu vou fazer uma prescrição de movimento. Olha como isso é sério, né? Nós prescrevemos movimentos e conseguimos alterar o alinhamento postural do meu aluno, eu consigo melhorar a postura dele. Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, pensem nisso durante essa semana. Nenhuma prescrição de exercício pode ser aleatória. Eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou prescrevendo, porque eu sei o que é melhor para o meu aluno, tá? Na próxima semana, nós vamos fazer uma live sobre trilhos anatômicos, né? Como trabalhar com esses caminhos miofaciais nas nossas aulas de Pilates. Eu espero vocês, tá? Um grande abraço a todos.